Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Tiago. Quero agradecer primeiramente a equipe organizadora da segunda edição do CONISME e fui convidado para trazer uma palestra de extremamente importante e relevante tanto para a prática profissional, para você acadêmico, pesquisador na questão de saúde mental, que é o exercício terapêutico como terapia não farmacológica em Alzheimer e outras demências. Bom, para quem nunca me viu, eu vou fazer uma breve apresentação de quem sou eu, né? Eu sou formado em Educação Física, tenho especialização em Atividade Física e Saúde pela USP, tenho bacharel em Gerontologia também pela USP, atuo como palestrante e revisor em diversos congressos da área da saúde, tanto coletiva, pública, independente e na área do envelhecimento. Também atuo como pesquisador na questão de doenças crônicas associadas ao processo de envelhecimento, diretamente com práticas de atividade física, entre outras variáveis a serem estudadas. E como profissional da educação física, atuo como personal trainer de pessoas idosas, tanto saudáveis como não saudáveis. Então, tem pacientes com Parkinson, Alzheimer e outras doenças crônicas, degenerativas e não degenerativas. Bom, antes de mais nada, a gente precisa conhecer alguns conceitos, né? Então, estou trazendo aqui para vocês algumas informações bastante curiosas, né? Alguns já devem ter noções do que vem acontecendo, mas sempre é bom dar uma recapitulada. Então, nas últimas décadas, não sei se vocês têm acompanhado, né, a o grande número de pessoas idosas, né, aparecendo, né, a pirâmide está mudando a sua configuração. E quando a gente pensa nessas mudanças, a gente também tem que ver o que está levando a isso, né? O processo de envelhecimento, ele é acometido por várias situações, né? Condições, alterações fisiológicas, né? Até orgânicas, que são responsáveis por diminuir o número de mortalidade, né? Porque essas pessoas estão vivendo mais, estão cada vez mais longevas. Existe também um avanço tecnológico, um avanço na medicina para justamente dar saúde, qualidade de vida para essas pessoas. E aí a gente acaba reduzindo doenças crônicas que antes eram incuráveis, hoje já tem algum tratamento. Por outro lado, em alguns lugares a gente vê que ainda tem uma certa sobrecarga em hospitais, né? Principalmente os públicos daqui do Brasil, por ter uma alta demanda dessa população e o sistema público ainda não está preparado para lidar com essas demências, né? Então, a gente vê também que assim, as pessoas idosas que antes eram saudáveis, né, ditas saudáveis, como eu coloquei aqui para vocês, elas começam a terem vários problemas neurodegenerativos, cognitivos, o que leva a ter uma preocupação ainda maior por ser uma doença de ordem de saúde pública, coletiva. E ela não só afeta
pessoas idosas de baixa vulnerabilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá, mas quando a gente fala em demências, todo mundo acha que é uma doença à parte, né? A demência, a gente pode dizer que é um conjunto, né, de fatores, tanto orgânicas, fisiológicas ou intrínsecas, que acometem principalmente todas as funções mentais, afetando principalmente memória, linguagem, cálculo, funções executivas, capacidade tanto visoespaciais. Tá? Essa é a definição de demência. Mas quando a gente ouve essa palavra demência, qual que é a primeira que vem na cabeça? O Alzheimer. O Alzheimer faz parte do grupo das demências, mas não existe só ela. Tá? Eu vou avançar um pouquinho e vocês vão ver que tem outras doenças que são relacionadas. Quando a gente tem algum quadro de demência, a gente tem resultados assim absurdos na redução da sua capacidade funcional. Para simplificar, eu trago um conceito que capacidade funcional é aquela capacidade de você realizar as suas atividades da vida diária, por exemplo, né? Você ir no mercado, você atender um telefone, você gerir seus medicamentos, suas obrigações. Isso é capacidade funcional, ou seja, a sua funcionalidade para o dia a dia. E como consequência, né, dessas alterações, pode ter acometimento como mudanças de personalidade, alterações psicocondutivas, ou seja, irritabilidade, estresse, falta de atenção. Tem N fatores que a gente poderia estar falando aqui para vocês. E esses conjuntos, né, de fatores que eu mencionei para vocês desperta principalmente a equipe de saúde, tanto médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros. Por quê? Hoje ela acaba resultando numa ineficiência. E essa ineficiência pode provocar a morte, né, devido à falta dessa funcionalidade, né, esse mecanismo, além de ser uma doença de alto custo, né, tanto para a família como para a pessoa que está sendo acometida pela demência, é muito custosa, né? Ela se gasta muito com medicamentos. E aí, hoje, quando a gente fala na prevalência das demências, a gente tem que lembrar que ela não atinge somente países subdesenvolvidos, né? Não é só exclusiva de países pobres ou de países ricos. Ela atinge de forma global. Então, se a gente pudesse colocar numa estatística de quantos por cento da população mundial, a gente teria de 5 a 8%. Hoje esse número está mudando para mais, nunca para menos. E também a gente pode dizer que o maior grupo atingido por essas demências são pessoas acima de 65 anos. Para vocês terem uma ideia, estimativa do último report que saiu da OMS diz que a cada 5 anos esse número vai dobrar. Então, olha o tamanho do problema que a gente vai enfrentar no futuro. Outro dado importante que saiu nesse report é que é uma doença que
o maior público é o público de predomínio feminino. Não se sabe qual é a relação. Existem alguns estudos assim bem inconclusíveis ainda, né? Não dá para você ter totalmente certeza, mas estão vendo que mulher, por ter alterações hormonais na época da gestação, fisiológicas após menopausa, tal, podem estar levando a menopausa não, desculpa, as demências. Outro fator bastante relevante que também está nesse reporte, quem tiver interessado, por favor, entre em contato que eu mando com o maior prazer esse material, é que a demência ela avança até os 85 anos e depois ela vai diminuindo os seus fatores, né? Ela vai, parece que reduzindo, né, os sintomas, mas claro, ela não desaparece, e sim ela acentua até os 85 e depois ela volta a um estado que, entre aspas aqui, a pessoa não tem uma demência. Uma coisa que também é muito discutido são as questões de hereditariedade, né? Hoje a gente sabe que pessoas que têm parentes que têm pais ou mães, avós com algum tipo de demência, a probabilidade de desenvolverem uma demência é muito maior do que uma pessoa que não tem esse parentesco tão próximo. E outro dado que é muito relevante é que a população, peço desculpas se eu utilizar um termo inadequado, a raça negra tende a ser maior predominante a desenvolver algum tipo de demência. Até hoje não sabe qual que é a relação direta, né, se podemos dizer com exatidão, mas os últimos estudos têm mostrado justamente isso. E outros fatores, né? A gente sabe muito bem que consumo de álcool, tabagismo, drogas, colesterol muito elevado, a baixa escolaridade também pode estar relacionado ao surgimento dessas demências. E aí a gente pode classificar as demências de dois tipos. Não que uma seja mais prioritária ou não, mas e sim para a gente entender como que vai ser o manejo terapêutico dessas demências. Então, neurologistas, geriatras, neuropsicólogos utilizam esse critério, onde que classificam do tipo 1, que está relacionada a sintomas iniciais, né, onde que você vai associar, qual que é o início dessa demência, né? Vamos investigar como que foi o início. Foi via traumático, foi medicamentoso, foi algum trauma, ou do tipo 2. Essa classificação tipo 1, tipo 2 não muda novamente a prioridade, e sim um jeito de você trabalhar qual que seria o objetivo terapêutico, né? Qual é a meta que você vai atingir primeiro? Está relacionado à localização da doença e à sua origem da doença, tá? Então, a tipo 1 aos sintomas e a tipo 2 a localização da doença. Lembrando que a gente pode ter esses dois fatores juntos, tá? Então não é um que é prioritário, dois, não. Os dois são prioridades.
A gente pode também classificar as demências de acordo com o tipo, tá? Eu não vou estender muito aqui para vocês com as definições, o que é cortical, subcortical, célula global ou focal, tá? Porque senão vocês iam ficar cansados de ver tantas informações. Mas essas quatro tipos de demências, ela está ligado à localização delas, tá? Então, quem tiver também interesse, eu mando também um material que mostra justamente cada região. A gente pode também definir as demências, né, em três tipos. As primárias, que é de função intrínseca, que afetam diretamente o metabolismo neural, ou seja, demência frontotemporal, que hoje está muito em alta, porque a gente tem visto esses dias vários casos famosos, né? Aquele jornalista da Globo, Márcio Krugli, o Bruce Willis tem a demência frontotemporal. Ah, mas por que está sendo falado agora? O que ela tem de especial? Ela é uma demência degenerativa também da classe do Alzheimer. A gente também tem o próprio Alzheimer, que todo mundo já deve ter visto ou ouvido vários relatos, casos dessas questões, e a demência de Corpus-Levy, que é a demência que também tem em alta, e ela tende a ser a segunda maior causa das demências, né? Não que a primeira seja a que a gente pode deixar de lado, ou Alzheimer, mas é uma demência que ela vai tornar bastante evidente em breve. A gente pode classificar também de forma externa ao metabolismo, ou seja, ela teve origem via trauma. Quem lembra do Maguila, Éder Joffre, Mohamed Ali, que eram pugilistas, de tanta pancada que eles levaram, soco na cabeça, afetaram também essas condições neurais e viraram uma demência, né? Que a gente chama hoje de demência pugilística, né? Ou demência traumática. Ela pode ser vascular devido a algum problema de falta de irrigação sanguínea ou até metabólica, né? Tem alguma desregulação do seu metabolismo que afeta a cognição, que pode estar relacionado a uma demência. E a terceira e última classe a gente chama de mistas, que são aquelas demências que a gente tem dois tipos em uma. A gente consegue misturar a primária e a secundária com as suas classificações. Então, a gente pode misturar todo esse quadro que eu falei para vocês e ter uma nova demência, tá? E aí, hoje, a gente fala muito na questão do tratamento, né? No tratamento não farmacológico e farmacológico. Hoje, quando se pensa em tratamento, a primeira coisa que você pensa é como que a gente pode tratar essa causa, né? Qual a origem dessa doença? E em que estado que ela está? Ah, está moderado? Está avançado essa demência? Será que se a gente tratar ela de forma adequada, ela não progride tão rápido? Não sei. É por isso que a gente tem que investigar a causa dela.
Independente do tipo de tratamento que a gente escolha, né, se é farmacológico ou não farmacológico, a gente tem que ver que esses dois tipos de tratamento têm o principal objetivo, que é retardar. Eu não gosto de usar esse termo, mas é uma palavra que tem um pouco de sentido nesse caso, porque você vai atrasar essa deterioração cognitiva. E hoje a gente sabe que quando você tem uma destruição dos seus neurônios, das suas células nervosas, você não consegue recuperar. Não existe um mecanismo que você injeta, é, faça uma fenda na sua cabeça e coloque neurônios novos para justamente gerar outros, né? A ciência ainda não conseguiu nenhum jeito de estar colocando esses novos, né? E também é muito complicado o que eu vou estar falando para vocês. Não existe nenhum medicamento até hoje que a gente consiga falar assim, olha, esse é o melhor medicamento que vai acabar com as demências, ela vai estabilizar, não vai deixar mais meu familiar ou meu paciente com a demência, infelizmente. Outro, Outra medida que a gente tem que ver é que no tratamento a gente busca tanto a doença em si, como eu mencionei para vocês, e também outras possíveis causas, né? Manifestações cognitivas, motoras, por exemplo, depressão, agitação, estresse, síndrome do pânico, depressão, fobias, agressividade, transtorno do sono, também a gente consegue estar tratando. E esse tratamento, independente do tipo, né, como eu mencionei para vocês, a gente tem que ter uma outra noção, é que os profissionais que atuam diretamente com as demências têm que atuar de forma global, ou seja, paciente, família e ele mesmo, tá? Essa relação é muito importante a gente estar colocando, porque senão a gente acha que assim, é só o paciente. Não. Se você não tratar também a família também vai ficar doente, porque é uma sobrecarga emocional muito grande, física principalmente. E aí quando a gente fala em tratamento farmacológico, né? Mencionei para vocês que não existe, né, nenhum tipo de medicamento que ajuda a frear essas doenças, né? Mas atualmente, hoje, a gente tem uma classe de medicamentos que eles dão uma certa qualidade de vida, né? Eles melhoram essa capacidade cognitiva, dando uma certa autonomia. Só que essa autonomia é bem limitada, que é a classe dos remédios na acetilcolinesterase, que ele vai inibir, né, a produção da acetilcolina, como a rivastigmina, donepezina, galantamina. Eles utilizam até em estágios que a gente pode dizer que é moderado na doença, tá? Então, do leve ao moderado, a gente pode estar usando essa medicação. Em casos mais avançados, né, de avançados para o terminal, também se utiliza a memantina. Por quê? Ele também ajuda a dar uma certa qualidade de vida para essa pessoa e também ela não sofre tanto com a doença em questão.
Quando a gente também vai utilizar o tratamento farmacológico, a gente também tem que utilizar outros medicamentos, né, como antiepilético, porque algumas pessoas podem desenvolver epilepsia, antidepressivo, anti-ansiolítico, para não gerar mais ansiedade, calmante, em alguns casos, para justamente dar uma reduzida na, naquele estresse que as demências causam. Por outro lado, a gente tem o tratamento não farmacológico. O que é o tratamento não farmacológico? Diferente do farmacológico, que utiliza alguma substância química, né, alguma droga, o não farmacológico são aqueles que utilizam agentes primários, ou seja, não químicos, e tem um foco de dar qualidade de vida, dar tanto uma segurança, né, uma melhoria na autonomia, independência dessa pessoa e também para o cuidador. Pode parecer estranho essa minha fala, mas é justamente isso o que o não farmacológico faz. E aí, eu estou trazendo aqui para vocês alguns benefícios, né, justamente do tratamento não farmacológico. Estimular e manter a capacidade cognitiva e funcionais. Lembra que eu mencionei para vocês as atividades da vida diária? Então, ele vai acrescentar, né, ele vai auxiliar nessa manutenção. Ele favorece relações sociais, ele fica menos agressivo, menos estressado, melhora a autonomia, diminui estresse, reações psicológicas, como eu mencionei com vocês, melhora rendimento cognitivo, físico, funcional. Tem alguns casos que algumas pessoas idosas que têm Alzheimer e outras demências, elas ficam muito rígidas, né? Não conseguem estar executando alguns movimentos. E esses medicamentos ajudam a dar uma relaxada nessa musculatura. Claro que, né, é todo um processo. Só que o medicamento tem efeito colateral. Já o não farmacológico, né, como um alongamento, um pilates, uma própria musculação, ajuda a ter um efeito até melhor que o farmacológico. Ele melhora também a qualidade de vida. Ah, então, olha quanto benefício temos no tratamento não farmacológico. E aí entra num assunto da nossa palestra, né? Exercício terapêutico. Em 1984, Litt foi um dos pioneiros a estudar o exercício terapêutico e ele mostra que o exercício terapêutico tem uma proposta de aliviar sintomas ou melhorar as funções que estão comprometidas. Porém, somente em 2007, Taylor, olha quanto tempo se passou, ele define que exercício terapêutico é aquele programa de atividade física ou exercício que envolve o paciente, né, na tarefa voluntária, ou seja, no seu momento pleno, de realizar uma contração muscular ou movimento corporal com o objetivo de aliviar sintomas e melhorar a função. Ou seja, é uma definição quase escondida do Pilates, que vocês conhecem muito bem. Se a gente puxa na memória, né, lá atrás, a fisioterapia já utilizava essas questões, né?
com terapias manuais, com exercícios, com instrumentos para liberar musculatura, como aquelas pistolas massageadoras, para justamente dar uma qualidade de vida. E aí uma pergunta que eu faço para vocês: exercício físico, atividade física, exercício terapêutico são as mesmas coisas? Não são, pessoal. Atividade física é um conceito que todo mundo acaba confundindo, né, com exercício, com será que é um, será que é outro? Então, um jeito mais simples de vocês entenderem é essa definição que eu trago para vocês, que é: atividade física é qualquer movimento corporal. Ou seja, você que está me assistindo agora, essa palestra, você está fazendo uma atividade física. Mesmo que assim, pouquíssimo movimento, né? Você mexe o corpo, dá uma... vou dar uma alongada, Você está fazendo uma atividade física, tá? E ela pode ser feita no seu momento de ocupação, ou seja, no seu trabalho, no seu tempo livre, no seu meio de transporte. Como eu coloquei aqui para vocês, andar com um cachorro é uma atividade física. Ela não tem uma obrigatoriedade, não tem uma regra, não tem um protocolo. Já quando... Desculpa que mudou o slide, acabou não mudando o letreiro em cima. Aqui seria exercício físico. Exercício físico a gente pode estar definindo como qualquer movimento corporal, né, planificado, estruturado, repetitivo, realizado para manter componentes da aptidão física, ou seja, força, flexibilidade, velocidade, potência. Tiago, uma corrida é atividade física ou exercício? Ela é um exercício. Por quê? Ela tem uma certa periodicidade, você tem um protocolo a ser seguido, mas ela vira atividade física se você faz no seu tempo livre. Então, tudo depende na nossa vida. Alongamento. Se eu fizer em casa, sem fazer qualquer outra atividade, ela é uma atividade física. Mas ela pode virar um exercício se você fizer alongamento com outras pessoas, numa aula de alongamento. Já o exercício terapêutico, a gente pode estar definindo como a associação do exercício físico mais atividade física com foco na recuperação de qualquer doença. Por exemplo, o Pilates. Pilates é um exercício terapêutico. A aula de alongamento é um exercício terapêutico para justamente dar a manutenção nas atividades da vida diária. E aí quando a gente pensa, né, como que seria um programa de exercício físico? Existe uma certa metodologia, né, um protocolo que deve ser totalmente individualizado, é um processo sistemático e é um processo específico. Eu não posso pegar na internet e reaplicar em outra pessoa, que eu não sei o caso dela. Não posso aplicar em você que está me assistindo esse mesmo exercício que essa senhora está fazendo. Por quê? Existe uma especificidade, ou seja, é específico para a pessoa ou específico para reabilitar alguma doença. Então, quando a gente pensa nesse programa, a gente tem que ver a frequência, tem que ver a intensidade, qual que é o tempo, o tipo, o volume e a progressão.
Então, são conceitos que são primordiais a gente estar analisando, porque não é só fazer o exercício. Existe um certo protocolo a ser seguido. E aí, quando chega um paciente, né, um aluno, a gente tem que, primeiro, avaliar a condição dele, qual que é a lesão, qual que é o que ele quer, quais são os objetivos. Quero melhorar minha amplitude de movimento aqui do meu ombro. E depois você passar o tratamento. E não simplesmente, vou pegar uma receita na internet, eu acho que é isso e tá bom. Não faça dessa forma, porque não funciona assim. E aí quando a gente pensa, né, em quais benefícios que a gente pode ter no exercício terapêutico? Reduz doenças cardiovasculares, ajuda no balanço metabólico e nutricional, melhora a insulina, reduz perda de massa óssea, ganho de massa muscular, reduz quedas, aumenta o sistema imunológico, incidência, reduz alguns tipos de câncer, reduz algumas dores. Quem não tem dor, né? E, principalmente, aumento da funcionalidade e qualidade de vida. Lembra que eu falei para vocês quais são os maiores desafios que a gente tem que estar seguindo. E na cognição, né? Ele melhora a função cognitiva, ou seja, ele vai criar novos neurônios, ele vai dar mais corpo para esse neurônio, né? Ele vai ficar mais forte. Não que ele vai criar músculos, mas sim ele vai ter essas conexões mais apuradas. Reduz atrofia cerebral, ou seja, ele vai aumentar a irrigação sanguínea desse cérebro, vai aumentar a plasticidade cognitiva, ou seja, você aprende muito mais, né, seu foco de atenção, você fica mais atenta, aumenta a resistência a neurônios que são envelhecidos ou mortos por estresse oxidativo e aumenta fatores neurobiológicos, ou seja, crescimento, desenvolvimento e aparecimento de novos neurônios. Aí aqui eu vou estar mostrando para vocês alguns equipamentos que a gente utiliza para o exercício terapêutico. Não são equipamentos que, nunca vi esses equipamentos, são difíceis, são caros, tal. Alguns deles são muito comuns. Por exemplo, esses que a gente utiliza para mobilidade, tem até em praça pública, aqueles equipamentos onde aqui faz com um círculo ergômetro. Eu posso trabalhar com perna, posso trabalhar com exercício com mãos, exercício com dedos, tá? São equipamentos que muito fáceis de estarem sendo encontrados. Para ganho de força, a gente pode utilizar halteres, anilhas, essas bolas que eu coloquei aqui para vocês, que elas são com areia, que a gente chama de medicine ball, tá? Até a própria academia a gente pode estar utilizando para o ganho de força muscular, por que não, né? No exercício aeróbico, a gente utiliza um protocolo que é a escala de Borg, que quem é da área da fisioterapia, da educação física, já deve estar acostumado, que é o quanto de intenso, né? A intensidade do exercício. Então, é uma escala de 1 a 10, 1, atividade muito leve, ou seja, ver uma TV, assistir uma palestra, e 10 é aquela atividade de
máximo esforço, aquele que você já está cansado ao extremo, não aguenta mais, aquela que necessita de um fôlego maior, que você não consegue nem falar direito. E aí, para a gente caminhar para o final, eu trouxe alguns artigos, né, que falam justamente sobre o exercício terapêutico e a ciência. Esse artigo que eu trouxe para vocês, de 2007, é um pouquinho, 2002, desculpa, ele é um pouquinho antigo, mas ele mostra que o exercício físico ele pode aumentar fatores neurotróficos do cérebro, né? Ou seja, ele cria novas conexões nervosas, ele trabalha, ele cria também a estimulação de neurogênese, ou seja, novas células nervosas, aumenta a resistência cerebral e aumenta a aprendizagem e rendimento mental. Ou seja, o exercício ele vai dar um novo, entre aspas, cérebro para a pessoa ao realizar. Um outro estudo bastante legal, onde que eles fizeram com animais, né, camundongos, eles viram que os camundongos tiveram muito mais capacidade em aprender onde estão as coisas, de melhorar função após a realização de atividade cognitiva, independente de qual for a atividade cognitiva. Ah, foi palavra cruzada. Aqui foi exercício físico. Tá? Então, o que a gente pode tirar de proveito é que talvez seja a chave quando você queira melhorar a sua cognição, é você fazer um exercício físico. Um outro estudo onde que mostra que a prática de exercício físico ela atua tanto na melhoria de risco cardiovascular, né, como pressão, doença cardíaca, entre outras, ela pode reduzir a chance de você ter uma demência vascular. Esse estudo foi feito com idosos, principalmente da região de Honolulu, lá no Havaí. Tá? Então, olha que interessante esse estudo. Todos esses estudos estão disponíveis, são gratuitos, podem baixar. Quem não conseguir, entre em contato que eu mando. Tá? Um outro estudo também que eu trago aqui para vocês é que se você fizer atividade física durante 10 dias, né, seguidos, você tem uma redução do risco de desenvolver algum declínio cognitivo. Então, olha a importância de se mexer, né? De você manter seu corpo mais ativo. E aí, as conclusões que a gente chega aqui na nossa aula aqui. Hoje tem muito estudo, né? Tem muita coisa, tem estudo randomizado, estudo clínico, revisões sistemáticas, meta-análise, duplo cego, mas todos mostram benefícios, né, para demências, mas a gente tem que ver que não existe nenhuma receita de bolo, né? Não existe um modelo pronto onde que você possa pegar e aplicar dizendo que esse é o melhor. Mas eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia como que seria o melhor, entre aspas, o mais eficaz nesse quesito de exercício terapêutico. E o que a gente pode esperar no futuro, né? Que estudos controlados sejam feitos, façam mais aleatoriedade das amostras, né? Não fique só em
dois pequenos grupos e fale assim, esse melhorou porque o grupo controle não fez. Aumente mais amostras homogêneas, né? Coloque pessoas com os mesmos padrões de doença, enquanto diagnóstico, aumente o número de amostra, porque a maioria dos estudos que eu mostrei para vocês, a amostra é muito pequena, né? Coloque um programa de atividade física mais delimitado, ou seja, feche, né? Vamos deixar ele mais redondo para falar qual que seria o programa mais indicado. E também a gente tem que ver quais foram as medidas desses resultados. Realmente estão mostrando uma contribuição na qualidade de vida ou é aquele, melhorou, mas está bom? Não, temos que descobrir algum método da gente avaliar com mais precisão essa qualidade de vida. Desculpa, pessoal. Outro fator importante que a gente tem que ver é fazer análises econômicas e comparar com outras intervenções. Porque, como eu mencionei lá atrás para vocês, o fator econômico também está envolvido a questão das demências. Gente, quero agradecer mais uma vez a paciência por vocês estarem aqui me assistindo. Aqui está minha rede social, né? Meu Instagram, quem quiser seguir, fique à vontade. Meu e-mail, quero tirar uma dúvida, quero pedir um artigo. E quero deixar meu muito obrigado. E espero encontrá-los em breve em algum outro congresso. Tá bom? Forte abraço e fiquem bem.